Muito bem, vamos para o último jogo de hoje. Mais uma vez o Henrique Camanho, brasileiro, jogando lá de Portugal. Privilégio a gente ter brasileiros espalhados aí pelo mundo e jogando nosso torneio, né? Essas são as maravilhas do que o mundo virtual proporciona. Contra o Maurício. Vamos dar um pulinho lá na sala, ver se eles já estão prontos. E esse é o último jogo de hoje. Já Opa, estão eu tô nas ruas prontos. jogando, né? Opa, parou? Boa tarde mais uma vez, senhores. Fiquem à Ô, Vladir, vontade tá. aí. Já Boa estamos tarde. ao vivo. Fiquem à vontade para começar a hora que vocês quiserem. Vou Bom só dar uns jogo. drivezinhos, tá, Maurício? Tá bom, Divirtam-se. só acertar. Muito bem, vamos lá. Vamos acompanhar esse jogão aí. Quiser dar uns drive também? Vamos lá. Opa, desculpa, cara. Linda. Beckzinho? Vamos. Um rapidinho. Desculpa. Hora que quiser, tá, Henrique? Só dar uns drivezinhos Tá. de back aqui. Vamos, por mim vamos. Tá. Vou só mutar o microfone aqui, tá? Tá bom, eu também Bom vou, jogo meu. aí. Você também. Bom jogo aí. Tamo pronto, Vlad. Começando o jogo então. Melhor de 5 jogos, como sempre. Esse placar parece que tá meio estranho, né? Deixa eu dar uma ajustadinha. Então, acho que agora ficou melhor. Tem tudo para ser um jogo bem equilibrado esse, hein? Sérgio já está aqui no chat. Tudo bom, Sérgio? Torcendo para o Maurício, são companheiros de clube.
Dona Silvia, prazer ter a senhora aqui assistindo, torcendo pro filhão. E que já ganhou o primeiro set apertado, hein? Esse jogo vai ser duro, esse jogo vai ser decidido no detalhe. Está um pouquinho instável agora a conexão, né? Isso pode acontecer de vez em quando e dar umas travadas. Ainda mais se os dois jogadores estão com alguma conexão, algum dos dois, pelo menos, alguma conexão mais fraca, né? Às vezes está longe do roteador do Wi-Fi, alguma coisa assim. Pode acontecer com mais frequência, né? Mais uma vez, o set levado ao extremo ali no finzinho, né? Tem dois set points do Maurício. Vai pra cima, o Henrique salvou o primeiro match point com um bom saque, uma finalização de forehand. E empata o jogo. 10-10. Variação de saque ali do Henrique. Bom topspin agora do Maurício, hein? Cheio de efeito. Uma bola mais curta, né? Acabou pegando o Henrique ele desprevenido. Para mim aqui, o Henrique deu uma travada, hein? Momento difícil, né? 11-10. Ô, Vlad, acho que parou aqui. Tá Travou parado aí, ele né? lá. O Henrique travou aqui para mim também, rapaz. É, o dele que travou lá. É, Vamos, vamos esperar ver se ele manda alguma mensagem, alguma coisa, Tá, porque aí a gente vê o que aconteceu, né? beleza. Vamos torcer para não ter sido nada que não dê para resolver. Então fica na sala Aham, aí por enquanto. Vamos tentar resolver tá, ali pelo WhatsApp. E se precisar, a gente sai, desliga todo mundo, sai e volta, tá? Para jogar. beleza. Fechou. Vamos torcer para o Henrique não ter tido algum problema ali mais grave, né? Às vezes de internet, bateria. Não sei se ele tem bateria extra para jogar. É sempre bom, viu? Principalmente para quem joga torneio, é sempre bom ter um head strap, que é aquela estrutura para fixar o óculos na cabeça. O que vem de fábrica é muito ruim. Existem uns ótimos. O que a gente mais usa é o Bobo VR, da marca Bobo VR. Tem até alguns modelos com ventilador para arejar dentro do óculos para não embaçar. E eles vêm com bateria extra, e essa bateria extra te dá muitas horas a mais de uso, né? Então, às vezes está jogando torneio, pode acontecer de acabar a bateria, alguma coisa assim. Vamos ver aqui se o Henrique tá respondendo.
Vamos esperar, né? Só nos resta esperar. Dona Silvia, se souber aí do filhão, manda mensagem pra gente aqui no Oi, 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 chat. oi, oi. Opa, voltou. Oi, oi, oi. Oi, oi, você tá Oi, ouvindo? Henrique. Oi, Henrique, tô te ouvindo. Ô, cara, eu Travou peço aí, né? desculpa, eu não sei o que aconteceu, de repente eu fiquei jogando sozinho, teoricamente. Ah, Você tá me ouvindo bem? tô te ouvindo. Ó, o que Será que o acontece, nosso jogo continua, cara? Então, calma lá. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês, porque é o seguinte, tava um 7-0 pro Henrique e tava 11-10 pro Maurício a hora que travou, tá? Então, o que eu recomendo a gente fazer é o seguinte: vocês estavam jogando no casual mesmo, né? Então não tem ajuste de pontos, nada de ranking, certo? Certo? Então, o que eu Aham. recomendo vocês fazerem é o seguinte: recomecem, tá 1-0 para o Henrique e esse Certo? segundo e um 7-0 no segundo jogo, 11-10 para o Maurício. Então a gente vai fazer o seguinte: recomecem o jogo e joguem, fiquem jogando bolinha para o lado aí até ficar 11-10 para o Maurício. E aí, se o Tá. Maurício ganhar esse set, você joga um segundo set, como se fosse o terceiro set do jogo que passou, tá? Ok, Tá. ok. E aí, se o Henrique ganhar a partir desse primeiro 11-10, se o Henrique ganhar, aí já cancela esse jogo, já fica 2 jogos a 0 pro Henrique e a gente vai pro terceiro jogo, tá bom? Tá. Então, Mas será recomecem que vai ali. dar? É, porque o saque era dele, né? 11 a 10 pra mim, mas o saque era dele, né? Então, não tem como a gente saber com quem vai ficar o Tá. saque, essa é a única coisa, tá? Beleza, Então, beleza. não, comecem o jogo primeiro ali, cliquem no casual para começar o jogo. Então, engraçado que o meu aqui tá connecting. Não tá, Nem então tá. apareceu pra. Então calma. Então essa sala tá quebrada. O que a gente vai fazer agora é o seguinte: nós vamos desconectar dessa sala, vai Tá. desconectar, e eu sugiro que vocês reiniciem o óculos inteiro, tá? Desliga o jogo dentro do óculos, reinicia o Uhum. óculos, e aí, quando a gente voltar, ao invés da sala Malcam, que era o código, coloca o número 1 depois, Malcam número 1. E a gente Fechou. entra. Perfeito. Então, daqui uns 2 minutinhos eu encontro vocês na sala, mas reiniciem o óculos, tá? Só para ter certeza que a conexão vai ficar boa de novo. Ok. Ok, ok. Vejo Já vocês daqui a volto já. pouco. Até mais, até mais. É isso aí, pessoal. Vamos de novo. E eu vou reiniciar o meu jogo aqui também, porque só para ter certeza que a minha conexão também não vai prejudicar os dois, né? Então tem esses detalhezinhos, né, que a gente tem que se ater para que as coisas funcionem bem, né? Vou deixar minha cara aqui para distrair vocês um pouquinho, quando vocês ficam me vendo careta aqui arrumando o jogo. Ah, muito bom, vamos lá. Vamos entrar no mesmo código de sala que a gente combinou. Vou esperar um pouquinho aqui os dois atletas, né? Para dar tempo deles reiniciarem o óculos. Para mim aqui o processo é ligeiramente mais rápido. E aí depois a gente, assim que eles entrarem, a gente continua. A gente pensa às vezes, né? Poxa, que ruim, caiu a transmissão, caiu, né? Caiu a conexão entre eles, vai ter que reiniciar, quebra um pouco o clima e tal. Mas a gente tem que entender que um tá lá em Portugal, o outro tá aqui no Brasil. E eu tô aqui no Brasil também num lugar diferente, né? Todo mundo tá ali conectado, jogando junto, e essas coisas às vezes acontecem, né? Uma queda de conexão, tal. Pelo que eu entendi, o Henrique está jogando fora da casa dele, numa praça, se eu entendi bem. Então, também a conexão que ele está usando talvez não seja tão estável. Claramente foi problema de conexão do Henrique, né? Porque senão, para mim e pro Maurício teria dado algum tipo de problema também, se não fosse o Henrique, né? Então, como para os dois foi o Henrique que travou, a gente já sabe que é a conexão ali. Então, essas coisas acontecem, né? A gente tem que esperar mesmo e paciência, né? Vamos ver se os dois já estão na sala.
Ainda não. Agora é ficar de olho aqui no WhatsApp também, né? Porque vai que o Maurício manda alguma, o Henrique ou o Maurício manda alguma mensagem aqui e a gente fica controlando tudo. No final dá tudo certo, né? Mesmo que de repente eles remarquem o jogo para outro dia, alguma coisa assim, não tem problema, continua da onde parou, né? Então, só para a gente acompanhar ali, ó, para a gente se lembrar, né, que estava um jogo a zero ali pro Henrique. E a gente vai recomeçar nesse segundo set, 11-10 pro Maurício. Você vê que tá um 7-0 pro Henrique. Me ajudem a lembrar disso se a minha memória aqui já não anda boa, falhar. Vai ficando velho, tanto jogo transmitindo que a gente já não lembra nem o nome de quem já assistiu o jogo, mas vamos lá, vamos tentar de novo, vamos ver se os atletas já estão na sala. Sim, já estão na sala. Nossa. Muito bom, vamos lá. Normal, né? Recomecem o jogo e jogando o saque para fora aí, até ficar 11-10 pro Maurício, tá? Bate só na bolinha na raquete. Tem que Bate a bolinha na raquete. Peraí aqui. Não, mas joga pra fora, pra fora. Ok. Eita. Isso. No meu caso, eu tenho que jogar na sua mesa e deixar passar. Beleza. Vamos fazendo. Não é a mesma coisa, né? Olhando o placar ali, Tem que ficar gente, 11 a até 10, ficar né? 11-10 pro Maurício, tá? Você. Lembrando que tá um 7-0 pro Henrique nesse jogo, mas a gente não vai fazer esse um 7-0 aí, a gente vai jogar da onde a gente parou o último set só. Só pra gente agilizar. Você. Acho melhor a gente fazer um pontinho agora, não? Não, continua. Mais uma. Tem que ficar Porque 11-10 aí pro vai- Maurício. Tem que ficar 11-10 pro Maurício. Não, eu tô falando do saque, porque aí o saque vinha pra minha mão, entendeu? Não, ainda não Não, mesmo. não vai Agora adiantar, vai, porque vai agora, ter que ok. ficar 10-10 de qualquer jeito. Ok, vai. Isso, agora o Henrique erra o saque de novo. Isso, agora vocês jogam. Bom jogo aí pra vocês. Deixa eu só mutar aqui. Deixa eu mudar aqui também, peraí. Pronto, tudo aparentemente resolvido. E agora o Henrique tá com match point, na verdade, né? Fechou. Tá, agora calma lá, gente. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Como já estava um 7-0 para o Maurício, para o Henrique, perdão, e ele ganhou esse set agora, então agora o Maurício vai clicar ali na barrinha, abre o menu, clica em forfait para desistir do jogo, porque tá 2 jogos a 0 agora. Isso, então tá 2 jogos a 0 pro Henrique, certo? E agora a gente vai começar do zero o terceiro jogo de vocês. Então cliquem ali para começar. E bom jogo aí. 2 jogos a 0 pro Henrique por enquanto. Terceiro jogo começando. Ok, obrigado. Bom jogo pra nós. Pronto. Por algum motivo, o meu placar agora ficou doidão e não computou essa vitória pro Henrique. Eu vou consertar isso já. Sim, Lucas, esse é o último jogo de hoje. Se você perdeu, de repente, os outros jogos, quiser assistir de novo, vai estar na playlist aqui do canal, na playlist de streaming, tá? Mas esse é o último de hoje, sim. Tivemos 4 jogos hoje da categoria C.
Vocês perceberam mais um bugzinho do jogo? O avatar do Henrique era diferente, né? Aí deu aquele bugzinho, ele recomeçou o jogo e o avatar mudou para um avatar, um dos padrões para escolher do jogo. Isso tem acontecido com certa frequência desde que a física do jogo mudou. O desenvolvedor desse jogo ele é um cara genial, mas ele tem a capacidade de consertar uma coisa e quebrar três. Ver se eu consigo consertar esse placar. Agora o placar tá certinho, tá 2 jogos a 0 pro Henrique e ganhou o primeiro set do terceiro jogo. Tá bem mais consistente o jogo do Henrique comparado ao jogo que ele acabou de fazer contra o Junior Horn, né? Parece que deu uma aquecida ali, se adaptou melhor. E o Maurício errou bastante os erros não forçados, né? O Maurício normalmente é mais regular do que isso. O Maurício que está na final da terceira divisão da etapa mundial desse mês de agosto, hein? Vai fazer a final contra um australiano ainda essa semana. Ficar na torcida aí pro Maurício ganhar esse título aí pro Brasil nesse mês, né? Esse backhand bem consistente agora o Henrique, né? E tá com 4 match points aí o Maurício, o Henrique, hein? Confirmou. Muito bom, gente. Opa, Caramba, valeu, Henrique. que jogo técnico de Opa, vocês dois agora no final, hein? Puxa, pena que deu esse probleminha de conexão, né? Quebra um pouco o ritmo, Ah, quebra um pouco o clima, mas tá foi acabou? um bom. jogo muito bom. Acabou. Sim, acabou. Agora Parabéns, sim, parabéns. cara. 3-0. Tô com 5% de bateria. Opa, Obrigado, Vlad. Obrigado, Maurício. valeu, Desculpa Henrique, aí a obrigado. confusão. Imagina que isso acontece. Vlad, Isso, como sempre, cara, arrasando. Muito obrigado mesmo. Valeu. não, essas coisas acontecem, vocês estão de parabéns aí, deram um bom show. E vamos com tudo aí, reta final da fase de grupos, hein? Até domingo tem que acabar todos os jogos. Boa, Valeu, Vlad, obrigado. obrigado, cara. Valeu, Valeu, abraço para valeu, gente. vocês aí, bom Abraço. descanso. Obrigado. Valeu. Tchau. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Muito bom. O Henrique Camanho, ele, quando morava no Brasil, né, até onde eu sei, e se a dona Silvia, a mãe do Henrique, estiver por aí, que me corrija, é, ele dava aula de tênis de mesa, né, no Espírito Santo. E aí ele se mudou para Portugal em algum momento.
E agora ele está começando nesse mundo virtual para conseguir, de repente, dar aula para os alunos dele que ele deixou para trás aqui no Brasil também, né? Pelo virtual, né? Só que pelo que eu entendi, ele não está tendo muito tempo, né? De jogar no virtual ainda. Então, existe uma adaptação ainda, aprender como que monta a raquete certa, né, para conseguir se adaptar e tal. Mas ele é um cara tecnicamente muito bom. Ele ainda não está conseguindo transferir as habilidades que ele tem do real para o virtual. Isso requer tempo, né? Mas ele é um jogador tecnicamente muito forte. E ele só está jogando essa categoria C por esse motivo, porque ele ainda está se adaptando, mas com certeza ele já tem nível, com um pouco de treino, um pouco de ajuste ali no virtual, ele já vai ter nível para jogar pelo menos de igual para igual com todo mundo da categoria B, né? Pelo menos da categoria B. Então vamos torcer aí pro Henrique conseguir se adaptar. E o Maurício, vamos ficar na torcida, porque essa semana ele decide a divisão 3, né? Do campeonato de agosto, campeonato oficial do Eleven Table Tennis, né, que é um circuito mundial. Lucas, sim, ele até onde eu sei, ele tá jogando numa praça, né, que é, acho que na frente da casa dele ali e tal. Então essas oscilações de internet podem acontecer também, né? É, esse é o problema, assim, do virtual, se você não tem muito espaço dentro da sua casa, né? Depende do nível que você joga, você vai precisar de mais espaço. Quanto maior for o seu nível, maior a movimentação de perna que você precisa, então você precisa de bastante espaço. Então, só para vocês terem uma noção, o jogo Eleven Table Tennis, ele recomenda um espaço de 2 metros por 2 para jogar. Mas não dá, 2 por 2 não dá. É muito ping-pong iniciante 2 por 2, tá? Eu diria que 3 por 3 é um espaço que dá para começar a brincar se você for iniciante. Se você for um jogador intermediário, você vai precisar de um pouco mais do que 3 metros por 3, tá? Para jogar. Eu joguei muito tempo, meus primeiros 2 anos jogando foi no espaço de 4 por 4. Só que quando eu comecei a jogar com os melhores do mundo, quando comecei a chegar ali perto do top 30 do mundo, top 20, eu comecei a jogar com mais frequência com os melhores e 4x4 era um espaço pequeno. Para muitas coisas faltava espaço, às vezes eu virava para atacar uma bola e tinha uma parede do lado e dava certo o que eu precisava fazer. E aí no começo desse ano eu me mudei para um lugar onde eu tenho um espaço aí de quase 6x6. E aí resolveu meu problema, né? Aí o espaço dá de sobra, se faltar espaço agora é incompetência minha, na verdade, né? Então, só para vocês terem um pouquinho de noção que a gente precisa ter um espaço de acordo com o nível que a gente joga, né? Se você não tem um espaço tão grande assim onde você mora, ou você não tem um clube perto, né? Por exemplo, muitos jogadores do Citar vão lá no Citar, às vezes, jogar os seus jogos de campeonato, né? Combinam lá um horário que daí eles reservam um espaço dentro do clube grande para o jogador ter conforto também para jogar algum jogo importante de torneio. Isso pode acontecer. Mas se você não tem essa facilidade de ter um clube de tênis de mesa perto, ou que tenha um bom Wi-Fi, né? Uma boa conexão de internet, isso é importante. E se você não tem muito espaço dentro da sua casa, você vai ficar limitado provavelmente até um certo nível de jogo, né? Então, vai ter um momento que espaço a mais vai fazer diferença, sim, tá? E isso é um bom sinal, é sinal que você está jogando muito bem, né? Se a falta de espaço é um problema, é porque você está jogando bem. Maravilha! Obrigado aí, pessoal, mais uma vez. Continuamos nos próximos dias. O jogo, então, essa fase de grupos do nosso rachão virtual vai até dia 31 de agosto. Dia 1º de setembro, a gente já começa com os jogos de quartas de final das 3 categorias, tá? E provavelmente quartas, semi e final vão se desenrolar dentro da primeira semana, ao longo, né, da primeira semana de setembro. Então a ideia é acabar esse torneio no máximo ali lá pelo dia 10 de setembro, tá? Se possível, antes. Obrigado mais uma vez, tenha um bom descanso e a gente continua
nos próximos jogos, nas próximas transmissões. Abraço.